Olá, pessoal. Boa noite. Como é que eu ponho aqui o título? Oi, Durão. Olá, Raquel. Olá, gente. Tudo bem? Esperando a Micaela. A Micaela entrou. Mila, eu vou te chamar aqui. Chamei a Micaela. Tá entrando ela. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui para acompanhar essa live com a gente. Nosso tema de hoje é super interessante. A tese da Micaela, nossa, espetacular, um livro muito bacana. E eu acho que hoje vocês vão ter a oportunidade de ter tipo, um spoiler assim, do livro, pelo menos um pouquinho, mas nada substitui a leitura. Oi, Micaela, tudo bem? Olá, Tatiana, tudo bem? Um prazer estar aqui falando com você sobre o meu livro. Muito feliz com ele, tipo Demais. filho, acabou de nascer. Imagino que sim. Nossa, Bom, eu lembro da minha sensação de ter terminado a dissertação. Eu ficava olhando assim, tá pronta? É sério, tá pronta? não é? Eu tive uns 2, 3 dias para ficar. Será que tá pronta? Tá pronta? Acabei. Fiquei assim, estagnada. E imagina uma tese, né? Que tem um ônus todo maior por conta da inovação e também por conta da responsabilidade que você tem para com o orientador, parece que tem um peso maior, né? Nossa, nem me fale. E assim, foi um ano que o ano que eu estava finalizando esse trabalho foi um ano extremamente assim complicado. Tipo, eu virava à noite para conseguir escrever essa tese, porque eu estava trabalhando muito na época. A gente não. E, inclusive, isso eu gosto de falar, porque as pessoas às vezes dizem assim: ah, para fazer mestrado, para fazer doutorado, eu tenho que tirar licença, eu não consigo. Não tem, não, gente. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, sem tirar nenhuma licença, trabalhando feito uma doida, mas o livro saiu. Então, assim, eu acho que isso é que é legal, você conseguir estar aplicando, estar conseguindo desenvolver o teu raciocínio. E esse livro, para mim, foi, tipo, uma obsessão, porque eu sempre quis ter o doutorado e eu queria, no doutorado, abordar um ponto dentro da capacidade contributiva que eu vi que eu podia desenvolver. E isso quando eu Com estava fazendo certeza. mestrado. Então, tipo, uma coisa é ligada na outra, né? Sim. Bom, gente, Micaela Dutra, preciso apresentar? Bom, preciso só pela praxe, pela homenagem. A professora Micaela Dutra é um ícone do direito tributário do Rio de Janeiro, com um pezinho em Brasília. Ela é professora de direito tributário do IBMEC, da UERJ, no CEPED. Ela é fundadora, ela é coordenadora do PJT e professora no PJT e idealizou todo esse perfil junto comigo, o Tributário em Jogo. Eu tenho um grande prazer de estar ao lado dela nesse projeto, porque realmente eu aprendo diariamente demais com ela. É uma honra estar ao seu lado num projeto tão bacana como o Tributário em Jogo tem sido. Muito obrigada, inclusive, Micaela, por ter se aproximado de mim e propiciado toda essa parceria. Ô, querida, eu é que Gente, agradeço. Eu acho que o aprendizado ele é mútuo, né? A gente faz uma troca constante aí de conhecimento e isso é o que engrandece e que cada vez mais, né? A troca de conhecimento e de informação aqui para todo mundo, entre nós mesmos também. é verdade. Bom, gente, a professora ela é mestre pelo IDP, ai, como é que é? Ai, meu Deus. Pelo IDP em Brasília, e depois ela veio para o Rio e fez o doutorado aqui na UERJ. E o livro sobre o qual a gente vai comentar hoje é justamente a versão comercial da tese. Você modificou muito para a versão comercial? Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu fiz só umas atualizações, porque como eu defendi em 2017, teve algumas coisas que saíram depois, então eu resolvi fazer uma atualização, mas não mudei praticamente nada. Entendi. Ah, tá, entendi. Bom, mas de todo modo é uma versão comercial, já que teve alguns acréscimos, né?
Bom, enfim, eu li o livro e realmente é uma leitura muito bacana, como eu já falei para vocês. Então, fica aí, porque no final a gente vai ter sorteio desse exemplar, que realmente vai ser uma leitura muito bacana para você. Professora, eu queria começar pedindo para você expor sobre esse princípio que, como você falou, foi o fundador do raciocínio que você seguiu. Capacidade contributiva frequentemente é mencionada com diversos sentidos possíveis. Às vezes, os leitores pecam por interpretar equivocadamente e, às vezes, os locutores pecam por não explicar direito o que eles querem dizer quando eles avocam a capacidade contributiva. Então, Micaela, o que é a capacidade contributiva e quais sentidos ela pode ter? A capacidade contributiva, na verdade, ela é um grande princípio e as pessoas elas tendem a entender que seria um princípio para o contribuinte ou um princípio para o Estado. Está errada essa visão. Na verdade, a capacidade contributiva é um grande balizador na relação entre o Estado e o contribuinte. Ela visa exatamente extrair daquele contribuinte aquilo que ele pode dar, na medida em que ele pode dar, para o Estado. Então, ele vai ter o lado do Estado a partir do momento que eu sempre vou tentar tornar mais eficiente essa minha arrecadação. E ele vai ter o lado do contribuinte a partir do momento que eu tenho que respeitar algumas balizas para essa tributação. Por exemplo, eu não posso tributar no mínimo existencial. Por exemplo, eu não posso tributar a ponto de gerar um confisco, né? Outras questões. A gente sempre vai estar buscando na capacidade contributiva, que é primeiramente, né, uma diretiva para o legislador. Não que não possa ser também para o executivo e para o judiciário, aí esse é um dos pontos da minha tese, né? Para o legislador poder elaborar um tributo, instituir um tributo, aumentar um tributo, sempre pensando em como é que ele vai poder tirar a melhor parte do contribuinte, ou seja, extrair e mensurar da melhor forma essa capacidade contributiva. É claro que ela é modelada dependendo muito de tributo para tributo, levando em conta índices de riqueza, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de patrimônio, de renda e de consumo, isso está muito vinculado à ideia de imposto, né? Ou até de contribuições que tem como fato gerador essas manifestações. Você tem a questão relativa aos limites que a gente já falou, mínimo existencial e confisco. Você tem técnicas de tributação como progressividade, proporcionalidade, seletividade, pessoalidade, que são também muito utilizadas para fins de você melhor mensurar a capacidade a depender do tipo de tributação que você realiza. Então, por exemplo, imposto de renda, a pessoalidade é uma excelente técnica. Quando a gente imagina uma tributação sobre patrimônio, a proporcionalidade é uma boa técnica. Já para o imposto de renda existe também a diretiva da progressividade. Então, isso vai variando de acordo, obviamente, com o tipo de tributo que a gente quer trabalhar e com as suas características específicas. Além disso, a capacidade contributiva está sempre visando uma situação que é real, que é mensurável, né? E que produz efeitos. Ou seja, a gente não vai estar pensando no passado, nem a gente está pensando no futuro quando a gente fala de capacidade contributiva. A gente vai estar pensando daquilo que existe no presente, no momento em que ocorre a tributação, né? Então, não dá para a gente pensar, inclusive, muitas vezes, alguns alunos até questionam isso para mim. Micaela, como fica a capacidade contributiva numa empresa com recuperação judicial? Aí a gente tem que dividir, né? Quais são os tributos devidos antes da recuperação judicial, os tributos que surgem no período de recuperação judicial, porque são capacidades contributivas distintas e realidades distintas que vão se desdobrando ao longo do tempo. Então, a capacidade contributiva tem todas essas acepções. Em alguns momentos, ela recebe algumas classificações, aliás, milhares, tá? Mas eu acho que duas delas são as mais importantes, até que foram as que eu utilizei, né, para fins do meu trabalho. Primeiro, quando a gente pensa a capacidade contributiva em tese, que é aquela que representa uma manifestação de riqueza, ou seja, renda. Renda é um índice de capacidade contributiva. Ok. Agora, outra é a capacidade contributiva da pessoa. Micaela auferiu renda. Então, estou olhando a situação de Micaela, né? Essa é uma das formas de classificação. E a outra forma que a gente tem é quando eu analiso a capacidade contributiva do contribuinte, ou seja, de Micaela, e a capacidade contributiva em representação. Micaela, por exemplo, sustentando a sua família. Né? Então, nesse caso concreto, eu estou analisando a minha capacidade contributiva, que é impactada também por eu estar sustentando outras pessoas. E esse conceito é um conceito, por exemplo, pouquíssimo desenvolvido aqui no Brasil. Sim. Bom, Micaela, partindo da capacidade contributiva,
Um outro ponto estruturante para a gente chegar no ponto sensível da sua tese, que são as deduções fundamentais, é o conceito de renda. E a ideia de que a renda é algo que se aperfeiçoa a partir de uma aferição bifásica. Você afere os ingressos, as saídas, aquilo que é fato acréscimo, fato decréscimo, e só após esse período de apuração dessas duas coisas, das saídas e das entradas, é que você vê se tem um saldo positivo ou negativo, um saldo positivo sendo aquilo que é tributável ou não. Então, sempre a renda se orienta por esse critério de acréscimo patrimonial, o Supremo já falou isso, e o acréscimo patrimonial ele demanda essa aferição bifásica. Quais são os elementos constitucionais que nos remetem para esse conceito de renda? Muito bom. Na verdade, a renda, ela está lá, a gente sabe, o imposto de renda é um imposto de competência da União, está no artigo 153, e a própria Constituição Federal, ela traz alguns nortes com relação a essa concepção do que seria a renda, né? Primeiramente, a gente tem que pensar que renda ela é um índice de riqueza. Se é um índice de riqueza, representa, obviamente, algo que acrescenta, que aumenta o seu patrimônio. A renda ela não pode ser algo que é fruto de uma recomposição patrimonial ou é meramente o ingresso, né? Então, aí a gente tem que fazer essa diferenciação, e isso está muito claro. A Constituição, quando ele exige uma manifestação de riqueza para fins de tributação, ela está levando em consideração exatamente esse aumento que você está tendo no seu patrimônio, na sua capacidade, no seu poder aquisitivo, vamos dizer assim, tá? E aí ela traz alguns conceitos. Por exemplo, a questão da renda ser universal, da renda ser geral. Ou seja, eu vou abranger todas as pessoas que venham oferir essa renda e eu vou tributar toda a renda, né? Ou seja, a renda que estiver disponível. Esses são pontos importantes. Além disso, traz por conceito também a questão da própria progressividade, ou seja, essa renda ela deve ser tributada de modo em que, à medida em que a base de cálculo é leve, a alíquota relativa também vai sofrer uma elevação. E sobre isso a gente depois vai comentar um pouco mais, porque a gente vê que não encontra-se isso. Agora, além desses elementos que estão no próprio artigo 153, que são regras direcionadas para o imposto de renda, você tem também a questão da pessoalidade e da própria capacidade contributiva, que vem no 145, parágrafo 1º, ou seja, que estão casando aí com esta previsão. E nesse contexto, quando a legislação infraconstitucional, vamos dizer assim, o CTN, já recepcionado pelo 146.3A, vem a regulamentar o que seria essa renda, ele faz isso com muita correção a partir do momento que ele deixa claro que renda é o produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos. Ou seja, na realidade, a gente está trabalhando com aquilo que vem com fruto do seu esforço profissional, aquilo que vem por meio do capital te remunerando, e aí aplicação financeira, juros e por aí vai, e a combinação de ambos ao lucro, né, que é tipicamente direcionado para as pessoas jurídicas. Então, você tem esse contexto aí materializado com relação ao que a gente está falando de renda. Portanto, indenização está fora, né? Essas coisas que não acrescem ao patrimônio estariam eliminadas desse conceito. Tá, maravilha. Então, eu acho que, gente, essas são os dois pilares sobre os quais a professora Micaela acabou construindo a sua tese, que apresenta uma categoria chamada de deduções fundamentais. Então, professora, deduções sendo aquela parte da formação da renda, que é o decréscimo, é o fato decréscimo. Então, professora, por que esses fatos decréscimos? O que são essas deduções fundamentais? Por que fundamental e o que designa a fundamentalidade delas? Tati, nessa hora, quando eu pensei nisso, eu vou te dizer que eu estava assim, muito revoltada com o imposto de renda da pessoa física, sabe? Eu tinha Primeiro estudado fundamento, a revolta. A revolta. O primeiro fundamento desse negócio foi isso. Foi a revolta. Porque eu olhei e falei, gente, não é possível. Porque, assim, eu na minha dissertação de mestrado, eu já tinha defendido justamente o racional de que a capacidade contributiva ela é um direito fundamental. Mas o que adianta você dizer que a capacidade contributiva é um direito fundamental? O que adianta você dizer que ele tem aplicação imediata se ninguém aplica imediatamente nada? O Supremo é o primeiro a dizer que não tem aplicação imediata. Então, tipo, para que serve o parágrafo 1º do artigo 5º, né? Eu tenho uma revolta absurda com esse negócio. Mas é bom, estou eu lá, analisando a legislação do imposto de renda e analisando a Constituição. Um para o outro para um. Eu cheguei à conclusão do seguinte, cara, como é que eu posso estar limitando, por exemplo,
despesas de saúde se a Constituição diz que a saúde é um dever do Estado e é um direito de todo mundo. Aí comecei eu a refletir. Gente, espera aí. Essa renda que eu estou tributando é o acréscimo patrimonial, tá bom. Então, digamos que eu recebi meu salário representa a renda, produto do trabalho, e estou eu lá. E metade do meu salário vai para pagar, por exemplo, um plano de saúde que eu gasto mais de 5 mil reais pagando. Aí eu penso, gente, quando eu deduzo esse plano de saúde, é só uma vantagem? Porque a visão que a gente tem do Supremo Tribunal Federal hoje, né, a visão do Supremo, a visão do STJ, é uma visão muito ligada ao fato de que a dedução ela é apenas uma sistemática do imposto de renda e que seria um benefício fiscal. Então, eu olhei e falei, cara, não é possível a gente dizer que todas as deduções são benefícios fiscais. Elas não são. Tem deduções que, na realidade, estão materializando efetivamente o direito fundamental à capacidade contributiva. E se elas estão materializando, elas estão buscando o quê? A tributação de uma renda que é a renda líquida, que é o que sobra. Porque, ao fim e ao cabo, e Klaus Tibke coloca isso muito bem, ao fim e ao cabo, que a gente está querendo tributar, seu acréscimo patrimonial é aquilo que sobra, ou seja, aquilo que eu pago para eu sobreviver, aquilo que eu pago para aquilo que é essencial à minha vida, não pode estar contemplado dentro do conceito de renda. Então, não poderia ser integrar a base de cálculo desse tributo. E isso não é, de modo algum, um benefício legal. Isso é uma obrigação constitucional. A partir desse momento, eu cheguei à seguinte conclusão. Ora, se eu digo que a capacidade contributiva ela é um direito fundamental, e se eu digo também que a renda que tem que ser tributada é a renda líquida, porque eu preciso abater todas as despesas necessárias à minha sobrevivência, surge a noção de que existem deduções que têm base na Constituição e que, portanto, serão direitos fundamentais, tais como a capacidade contributiva. Então, surge o conceito de que deduções fundamentais são todas as despesas realizadas, voluntariamente ou não, pelo contribuinte e que propiciam a ele e a sua família uma vida digna, né? E que ele consiga oferir renda necessária à sua sobrevivência. Então, daí surge esse conceito constitucional. Mas foi basicamente a revolta, o ponto nodal da discussão. Revolta o nascedouro. Então, conectando com isso, o José Guilherme apresentou aqui uma pergunta se a questão da dedutibilidade se conecta ao mínimo existencial e à perspectiva, ao menos protetiva, negativa dos ditos direitos de primeira dimensão. Eu que li, já posso dizer que a resposta vai ser afirmativa. A gente vai falar. Certeza, eu fiz uma pergunta aqui engatada para falar de mínimo existencial e tal. Então, a gente vai retomar esse ponto com certeza. E você falou, então eu vou pegar essa sua definição e recortar em pedacinhos e apresentar algumas perguntas em relação a algumas partes. Bom, despesas voluntárias ou não voluntárias? Despesas não voluntárias seriam aquelas que incorridas pela gente para pagamento de tributos, por exemplo. Professor, eu acho que deve ser natural para todo mundo chegar à conclusão de que isso não deveria fazer parte da renda. Mas, só para a gente ter um esclarecimento teórico rico, professora, por quê? Por que quando a gente paga tributo, aqui isso é uma despesa fundamental? É uma dedução fundamental. Pois é, Tati. Em que circunstância a gente fica, né? Primeiro, eu só quero mandar um beijo aqui para o Zé Guilherme, para a Ana Suezima, um monte de amigos queridos que estão aqui na live. Obrigada pela presença de vocês. Olha só, na verdade, quando a gente fala de que os impostos... O que são os impostos, né? O que são os tributos? São obrigações legais. Ora, se eu estou pagando algo em razão de uma obrigação legal, aquilo ali com certeza tem que ser abatido da minha renda tributável, porque renda não é. Eu estou cumprindo uma obrigação legal. Senão, a gente fica numa situação que eu vislumbrei, que é de incoerência do sistema. Ou seja, o sistema diz, pague. Mas aí depois que você paga, o sistema diz, e deixa para lá. Isso aí eu não quero saber não. Ó. Isso aí é parte da tua renda, você pagou porque você quis. Não, meu amigo, eu não paguei porque eu quis. Eu não pago IPTU porque eu quero. Né? Então, na verdade, eu pago IPTU porque eu tenho a necessidade de pagar IPTU. Então, assim, faz parte do jogo. E, óbvio, se eu pago IPTU, eu tenho direito de dedução do IPTU da minha renda. Então, esse conceito de renda líquida, esse conceito de renda líquida, ele surge justamente para te proteger e para respaldar a lógica dessa dedução essencial. Então, todas as obrigações legais, aí eu coloco, inclusive, na minha tese, não seria só o tributo que seria dedutível.
Até mesmo a questão do pedágio. Eu não sou obrigada a pagar o pedágio, não é uma despesa onde eu estou compartilhando com o poder público a manutenção de uma via, seja diretamente, seja por meio de uma concessionária que ele contratou. Então, ao fim e ao cabo, aquilo ali eu também teria direito de deduzir do imposto de renda. Então, essas despesas que são obrigatórias, elas não é uma vantagem legal a lei chegar para mim e dizer, você pode abater. Não, porque isso não integra a minha receita, porque já de início surge como uma receita derivada do poder público. E aí eu vou mais, né? Você pode imaginar que esse conceito surge, inclusive, e se fortalece muito dentro da própria ratio do julgamento do RS 574/706. Se o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS porque ele é tributo, mais uma razão, ele não poderia nunca compor a base do imposto de renda, né? Afinal de contas, é um tributo. Eu tendo a concordar, eu concordo. Assim, aqui, Contabilidade Easy, não sei seu nome, mas você também apresentou uma pergunta. Quanto à progressividade da tributação do imposto de renda, ela não acabar por ser falha a partir de determinada renda. Eu já vou fazer uma pergunta de progressividade que eu acho que vai sanar a sua questão. Mas antes disso, retomando a questão do mínimo existencial que foi apresentada já pelo José Guilherme, eu queria perguntar o seguinte, professora. Quando as deduções estão conectadas com uma proteção constitucional do mínimo vital, é mínimo vital ou é médio vital? Tem como a gente definir mínimo vital? O que está dentro disso? E será que, por não ser apenas aquilo estritamente relacionado com a sobrevivência do ser humano, será que isso não deveria ser classificado, chamado de médio vital de uma forma mais acertada? Mínimo vital seria um nome excelente? Sim. Essa é uma pergunta filosófica e prática, né, Tati? Une as duas coisas. Na verdade, assim, eu porque ela gosto conecta com as bastante minhas próximas perguntas. Exatamente. Você sabe quais assim, na verdade. É bancada. Vamos lá. Olha só, o que eu acho é o seguinte, pessoal. Na verdade, o mínimo existencial, ele é algo que, a priori, sempre foi muito afastado de definição, porque sempre se disse que era algo que não se poderia mensurar. Mas a Constituição Federal, ela dá uma dica, né? A partir do momento que ela traz no artigo 7º, inciso 4º, o que seria essa visão do mínimo existencial? Ou seja, é o que o salário mínimo, a priori, teria necessidade de suprir, né? A sua moradia, a sua alimentação básica, a sua saúde, educação, transporte. Ele coloca até diversão, o que dá vontade de rir, porque um salário de 1.100 e poucos reais, diversão, querido, só se for no imaginário mais profundo. Mas, assim, de toda feita, ele traz essas ilações, né, que nos ajudam a entender melhor o que seria esse conteúdo mínimo resguardado, e como o Ricardo Lobo Torres muito bem coloca, resguardado à proteção da tributação. Agora, veja, a gente sabe que existem graus e graus, né? Vestuário, eu posso me vestir com uma roupa de malha, como eu posso me vestir de linho. Então, existem diferenças aí. E aí eu acho que quando a gente trabalha com a questão do mínimo existencial, a gente está falando do básico, né? Esse é o básico para você se vestir minimamente com dignidade. Agora, você quer se vestir mais bonitinha, tá na moda, tá no luxo, aí já começaria a ser um gasto que você tem a mais como opção, mas não como essencial para a sua vida. Pode ser uma necessidade de trabalho, a gente pode estar discutindo esse gasto de vestuário em outras concepções, mas não diretamente ligadas à questão do mínimo existencial. Então, assim, eu acho que esse mínimo existencial ele é um ponto relevante, inclusive o DIEESE, que é um departamento muito bom intersindical de estudos estatísticos, ele resolveu se dar o trabalho de fazer um estudo de quanto seria esse mínimo existencial, para a gente parar de dizer que isso é uma parada etérea, que eu não tenho ideia, e etc. e tal. E ele faz uma publicação mensal desses valores. Quando eu descobri isso, eu achei sensacional. Foi outro dos pontos que também me ajudou a poder pensar nessa ideia aqui de deduções. E o DIEESE, por exemplo, à época, tinha divulgado que o salário mínimo para uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, sendo apenas uma a que arrecada renda, né, a fonte de renda da família, esse salário deveria ser de R$ 4.420, o salário mínimo, que hoje está em 1.000 e pouco. Então, ele já demonstra aí para você um total disparate entre o que deveria ser e o que é, né? E aí quase a gente chegando pensa um na pouco faixa superior da tabela, né? Da tabela. O que Esse é muito problema. doido. Esse é o problema. Aí, quando a gente pensa no mínimo existencial, a gente pensa, cara, se é mínimo existencial, pela lógica, né? Até com o Ricardo Lobo Torres aí junto,
eu não poderia tributar nele. Ou seja, eu só poderia pensar em começar a tributar a partir de R$ 4.520, sendo que hoje eu tributo acima de 1.903. Então, você vê que está um disparate absoluto entre a concepção do que seria mínimo, a concepção do que seria salário mínimo e a concepção do que seria essa isenção do imposto de renda. Que as pessoas, novamente, leem essa isenção como se fosse um benefício legal. Não é um benefício legal. A partir do momento que a Constituição Federal coloca como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, eu não posso espoliar uma criatura pela tributação. Uma das primeiras perguntas que eu faço em sala de aula, Tati, para demonstrar um pouco mais a praticidade dessa questão, é o seguinte: imagine que você é uma auditora da Receita Federal e me vê passando alegremente. Esse lance do reajuste da tabela a gente vai falar já já, Ana. Eu quebro o pau nesse assunto. Mas vamos lá. Com relação a... Estou eu lá, você me vê dando R$ 50 para o mendigo. Aí você, como auditora fiscal da Receita Federal, chega e diz assim: opa, você acabou de ganhar R$ 50, então me dá aí o imposto de renda. Isso seria razoável? Claro que não. O camarada é morador de rua, ganhou uma esmola. Que isso? Como é que eu vou considerar que eu posso tributar isso? É completamente fora de qualquer senso comum, não é isso? Então, assim, a gente pensar que a isenção do imposto de renda é uma benesse legal é quase comparativa à situação de você tributar o mendigo na rua, porque ele ganhou uma esmola. É quase igual, entende? Não dá pra gente pensar assim. O sistema ele não foi feito pelo sistema, ele foi feito pelo ser humano. E não adianta a gente dizer que no Brasil tem 1 bilhão de pessoas morrendo de fome, ou como já vi estatísticas, né, mais de 250 mil pessoas ganham abaixo do salário mínimo, que você vai dizer que 1.100 e não sei quantos reais é o suficiente para ser um salário mínimo. Não é. A realidade miserável do país não pode ser apenas o norte para você definir o que é mínimo e o que é máximo. Você tem que ter bom senso dentro do que existe. Senão você vai tributar e começar a tributar demais quem ganha ainda muito pouco. Que é o que acontece no imposto de renda da pessoa física hoje, né? Professora, eu concordo com você em todo esse aspecto. Eu acho que o mínimo existencial é algo que deflui da Constituição e, de maneira alguma, a gente pode pensar que a faixa isenta é uma isenção, embora a gente chame de faixa isenta, aquilo ali é uma proteção constitucional, aquilo ali é uma condição de constitucionalidade para a tabela. E mesmo assim, essa constitucionalidade meio capenga, digamos assim, por vários motivos, inclusive. Não apenas por conta do quão baixa é essa faixa isenta, né? Verdade. De toda maneira. Retomando o negócio do mínimo existencial, como a professora Micaela falou, muito bem disse, a Constituição acaba dando, né, um parâmetro para a gente identificar o que tem ali dentro desse mínimo existencial, quais são os itens, que tipos de direitos as pessoas têm que ter acesso para você considerar que a pessoa tem o mínimo existencial, pelo menos, garantido. E então a gente pode olhar para o mínimo existencial sob uma perspectiva qualitativa e também quantitativa. Então a gente pode falar, bom, tem ali vestuário, lazer, tem saúde, educação, moradia, tem um monte de coisa. Só que quando a gente fala isso, a gente está falando desses direitos de uma maneira qualitativa. Do que a gente está falando? A gente está falando de moradia. Estamos falando de saúde, educação, papapá. Mas a gente pode também pensar sobre esses itens, sobre esses direitos de uma maneira quantitativa. Ou qual é o grau de educação? Qual é o tipo de educação? Será que é uma escola alemã ou é uma escola normal? É uma escola de não sei quantos, assim, uma mensalidade absurda? Ou a gente pode pensar também no vestuário. É algodão ou é linho? É poliéster ou é seda? A gente pode também falar de moradia. É uma casa padrão ou é uma casa de 5 quartos, 6 quartos? É um apartamento com uma metragem padrão ou é um apartamento cobertura de 300 metros quadrados? Ou seja, tudo a gente pode ficar analisando sob várias perspectivas, mas principalmente sob esse viés do que a gente está falando, qual é o direito que a gente está falando e de que maneira ele é fruído, de uma maneira muito básica ou de uma maneira mais elaborada, com um acesso mais qualificado, digamos assim. E aí, a minha pergunta, de certa maneira, professora, tá tudo dentro, né? Todos esses direitos estão dentro. Você já respondeu essa. A minha segunda pergunta é o seguinte: eu vejo uma diferença entre alguns dos itens. Por exemplo, direito à moradia.
direito ao vestuário, à alimentação. O Estado ele não se mete a princípio. Ele só suplementa quando as pessoas não têm condições, ou pelo menos deveria suplementar. Mas esse é o papel do Estado, é entrar em cena quando o próprio indivíduo não logra exercer aquele direito pelas suas próprias forças, digamos assim. E no que diz respeito à saúde e educação, o Estado ele se põe de uma forma diferente. Ele tem uma postura proativa e ele quer universalizar aquilo. Essa diferença tem impacto na forma como a gente tem que ver essas deduções fundamentais com relação a despesas com educação, com saúde e despesas com moradia, vestuário, todos esses outros itens na bolsa do mínimo existencial que o Estado não se propõe a garantir a prioristicamente? Eu entendo que sim, Tati. Acho que você falou um ponto super relevante. Quando a gente pensa em educação, de fato, diferentemente da saúde, né, que eu acho que você já ali abarca tudo, para mim, é o direito à saúde, desde a internação, tratamento, medicação e por aí vai. Quando a gente fala de educação, de fato, eu acho que a educação ela tem que ser muito mais ampla do que o que é colocado hoje. Então, por exemplo, eu só poder deduzir a escola, ou o meu mestrado, ou o meu doutorado, ou a minha pós-graduação, e não poder deduzir um curso de inglês no mundo, onde você tem que falar uma segunda língua, um curso de espanhol, ou eventualmente um curso que eu faça de informática, ou uma atualização de ciência de dados, ou um curso de atualização que eu faça, eu entendo que você está indo contra, ainda mais num país que é absolutamente enorme em falta de conhecimento e necessidade de qualificação de mão de obra, que a gente sabe isso, né? O Brasil é um país que precisa de qualificação de mão de obra. O apoio à educação envolve, óbvio, também livros, né? Se a própria Constituição diz que a União Federal tem que dar material escolar e livro para a criança, pelo menos no ensino fundamental, e depois ela diz que é dever do pai prover isso, ela está também dizendo ao pai que aquilo que ele gastar com aquela criança, de certa forma, ele está exercendo um dever que, se ele não exercer, é para dono material. Então, a gente começa a pensar o seguinte: bom, então, as despesas que ele realiza para que aquela criança possa atingir um desenvolvimento intelectual deveriam ser dedutíveis. Agora, é claro, gente, que a gente vai estar falando de um básico. Veja, o que falta hoje? Um parâmetro. Se a gente fosse levar em consideração o gasto que o Estado tem com uma universidade pública, né? Seria o gasto que você, com um aluno numa universidade pública, seria um gasto que, a priori, eu poderia autorizar um pai a deduzir da sua despesa relativamente ao seu filho. Pode ser que a universidade que ele tenha colocado o filho seja 10 vezes mais cara do que aquilo, mas pelo menos a despesa equiparada ao que o Estado tem com aquela universidade, seria factível que aquele pai pudesse deduzir. Então, o que a gente reclama hoje é que a despesa de, acho que é 2.000 e poucos reais, uma coisa assim, para a educação, anual, é uma despesa que não paga nem os livros que se gasta durante o ano com uma criança, né? Então, assim, é claro que não se está querendo dizer, porque eu ouvi isso, inclusive, na época, quando eu defendi essa tese, uma das perguntas que foi feita foi exatamente nessa linha, onde a pessoa me perguntou o seguinte: bom, então quer dizer que se eu decidir colocar meu filho numa escola bilíngue e numa escola alemã, eu tenho direito à dedução integral. E aquele que coloca o filho num colégio normal também vai ter direito. Então, de certa forma, eu estou me dando muito melhor, porque o Estado está bancando a minha opção de luxo, do que aquele outro pai que está pagando uma escola de menor valor. Não, não é isso. Claro que não. O problema é que a gente fica nessa situação a partir do momento que o Estado permite que você autorize uma dedução que é irreal, que nem ele gasta com um aluno numa escola pública. Já foram feitos estudos, né? O mínimo aí gira em torno de 3.000 reais mês. Então, assim, não dá para você chegar a pensar que isso seria ano. Então, o que falta aí um pouco é exatamente a gente adequar essas deduções à realidade. Então, por exemplo, com relação à moradia, também da mesma forma, não é possível. Eu vou comprar uma casa na Barra da Tijuca, uma mansão, eu vou deduzir integralmente as despesas que eu resolvi fazer na minha mansão, porque eu botei uma piscina, porque eu botei... Não, claro que não. Então, as despesas com moradia que a gente coloca aí seria uma base. Tipo, o que a gente tem hoje de aluguel social? Seria uma despesa que eu poderia deduzir em termos de aluguel. O que eu tenho em termos de ajuda do governo para fins de reforma da casa das pessoas que não têm condições de fazer reforma? E aí, reforma estrutural, manutenção, telhado, pintura de casa, né? Essas coisas. Então, um valor equiparado. Inclusive, no meu trabalho, eu citei, teve na época um programa do governo que oferecia 5.000 reais às pessoas para poderem fazer reformas, aquelas pessoas que não tinham
esse dinheiro disponível. Então, você poderia considerar isso como um valor válido para você poder, eventualmente, deduzir nas despesas que você faça para a manutenção da sua residência. Então, assim, vestuário, idem, né? Ou seja, uma roupa que seja necessária para você sobreviver, um padrão baixo, né? Aquilo que é o usado no mínimo. E você tem como fazer isso por pesquisas de consumo. Inclusive, eu trago na minha tese também exemplos de sites onde você consegue obter essas informações de valores médios que você pode utilizar para fins de parâmetro. Da mesma forma, a questão da alimentação, que você segue a linha da cesta básica, que você já tem um parâmetro de consumo. Então, assim, dá para você buscar esses parâmetros. O que ele quiser dar mais do que isso, aí não é uma dedução fundamental. Aí a gente vai estar falando de uma dedução incentivada, com uma visão em alguma outra coisa que o governo pode ter o interesse de fazer, e aí sim é uma extrafiscalidade propriamente dita, sim, e não uma ligação a direitos fundamentais, né? Até mesmo porque se não houvesse nenhum tipo de limitação, as deduções que começaram fundamentais poderiam até desembocar num gravame à regressividade. Porque você vai diminuindo a base de cálculo, vai diminuindo, comendo a base de cálculo. No final, você tem alíquotas nominalmente progressivas, mas efetivamente regressivas. E esse é um problema que já está posto. Até alguém suscitou a questão da progressividade da tabela. E esse é o ponto, né? Você olha para ela, os números estão bonitinhos, né? Nossa, que alíquotas nominais progressivas, bacana. Só que é só isso, né, professora? Exatamente. Quando a gente olha, é só no papel. E o pior é que a progressividade ela é muito mal feita, né? Porque se você for pensar que você tem uma isenção até R$ 1.903, a sua faixa progressiva de tributação vai de R$ 1.903 a R$ 4.500 e alguma coisa, né? E a partir de R$ 4.500 e alguma coisa é 27 mil na cabeça, você só tem proporcionalidade. Você tributa muito violentamente uma faixa pequena da população, que é a faixa que ganha menos, que é a faixa que ganha exatamente entre R$ 1.903 e R$ 4.400. A galera que ganha 10 mil, a galera que ganha 20, a galera que ganha 30, tá todo mundo sendo tributado proporcionalmente a 27,5. Essa que é a verdade. Além disso, tem uma boa parcela da sua renda vindo na forma de lucros ou dividendos e, por isso, boa parte delas se beneficia de uma isenção, que é talvez o protagonista dessa constatação que a gente faz de que as alíquotas efetivas são regressivas. Conforme você vai subindo o porte do rendimento, maior é a proporção dele que é oferida na forma de uma renda não tributável, de uma renda isenta. Não. E isso é... Exatamente. É um problema. É até complicado fazer uma análise dessas, porque eu recebo lucros e dividendos, né? Eu recebo lucros, eu gosto da isenção. Mas a gente tem que admitir, olhando sob uma perspectiva de justiça fiscal, de justiça tributária, a isenção dos lucros e dividendos é um treco que realmente faz muito mal ao sistema. Faz muito mal ao sistema. Mas eu te digo que não é só esse o problema, né? Mas realmente esse é um grande problema. Além do mais, porque a maioria das pessoas que tem um grande poder aquisitivo, elas colocam isso, as pessoas físicas, elas se transformam em PJ. Então, assim, essa ideia de dizer, eu vou tributar o imposto de renda pessoa física, eu estou pegando todo mundo, não tá, não. Porque muita gente faz planejamento tributário, bota grande parte da receita na PJ. Total. Eu acho que essa é até uma externalidade negativa da gente ter um sistema desses. Você faz as pessoas quererem virar PJ. E tem gente que desenvolve atividade que pode pejotizar legitimamente. Mas isso acaba criando um espaço que as pessoas que não desenvolvem atividades para isso tentam dar um jeitinho, e aí é uma pejotização capenga. Isso significa auto de infração. Aí significa custo para o Estado. É uma coisinha, um problema na lei que cria vários problemas. Um problema de isonomia, um problema de capacidade contributiva, um problema de praticabilidade, um problema de capacidade institucional. Assim, realmente é uma chuva de problemas em pirâmide, digamos assim. Bem definido, Tati, com certeza, por aí. E até, só para complementar, a gente está falando do mínimo, a gente está falando da faixa superior, está falando das alíquotas, da isenção, falamos de vários problemas que acabam maculando a tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Na minha dissertação, outra coisa que eu destaquei também é o número de faixas,
que ele não tá... Sim. São muito poucas faixas para representar para alcançar a variedade de padrões socioeconômicos que existem. São muito poucas. A gente já teve no passado mais faixas, a gente tinha 13, salvo engano, acho que Sim. Foi no período ditatorial que a gente chegou no Foi. momento mais elevado, a gente teve 13 alíquotas. Eu, no meu livro, não defendi tantas, eu segui um projeto de lei bastante bacana, que já está apresentando, já está em trâmite, que tem 8 faixas. Eu não concordei com tudo do projeto de lei, mas as 8 faixas eu achei que se encaixavam muito bem com as leituras do IPEA e do IBGE sobre a nossa sociedade. Porque também a gente não pode ficar subindo tanto a faixa superior, porque a progressividade, isso é uma coisa interessante, ela sempre tem um limite. Porque sempre vai ter alguém que ganha mais do que a faixa superior, e entre aquela pessoa que está na faixa superior e aquelas pessoas que estão ganhando mais, sempre vai ser proporcional a tributação. Então, do ponto de vista matemático, de um ponto de vista matemático e associado ao princípio da legalidade, a progressividade nunca vai ser completa. Isso é um mito. Nunca vai ser completa. Até porque ela pode gerar um confisco, né? Se você deixa isso completamente solto, você pode chegar a uma situação realmente confiscatória, que não é o que a gente deseja. Sim. Então, com certeza, vai chegar um momento que a tributação do imposto de renda vai ter que encontrar uma proporcionalidade. A grande questão é essa que você muito bem colocou. A gente precisa trabalhar um pouco mais essas faixas, porque a gente sabe que só... que entre, por exemplo, vamos pegar um espaço pequeno, né? Entre 4.600 e pelo menos 20 mil reais, a gente poderia colocar aí umas 2 a 3 faixas a mais, porque a gente tem vários rendimentos aí, várias pessoas recebendo isso. Só no serviço público, que são funcionários do governo, nós temos milhares. Então, assim, inclusive, o meu estudo, ele levanta, ele traz dados da Receita Federal de que a grande arrecadação de imposto de renda hoje é a retida na fonte, né? É de quem é servidor público e empregado. É a grande arrecadação. Você vai olhar... Mas é lógico. Exatamente. É lógico. Fugir, né? É a renda tributável no IR ali na tabela que o cara ele não tem como manipular. Ele não tem como. Está retido na fonte. Realmente. Exatamente. Aí já viu, né? Então é isso que sustenta o país, né? Querendo ou não, são eles. São os funcionários públicos e os trabalhadores que sustentam 70% da renda do imposto de renda vem deles. Exatamente. E, professora, para finalizar, eu tenho uma outra pergunta antes da gente entrar no sorteio, que é com relação a quando você fala que, para você mensurar tudo aquilo que tem que ser computado como dedução fundamental, a gente não tem que ter em mente apenas o indivíduo, senão também a família. E aí, tendo isso em perspectiva, é lógico que a gente pensa nos limites de dedução com dependentes, que são meio piada. Pífios. E também, a gente pensa também que existem pessoas específicas que a legislação designa como qualificáveis como dependentes. Então, a professora Micaela, no seu livro, defende uma concepção ampla de dependente. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a respeito desse conceito amplo de dependente e que tipo de parâmetro a gente poderia utilizar para chegar nele. Pois é, Tati. Isso aí começou depois daquele julgamento do Supremo da ADI, eu acho que é 4777, que era justamente falando da questão do casamento homoafetivo, né? A possibilidade de você ter casamento justamente entre homossexuais. E aí o Supremo ampliou a concepção de família, dizendo que família vai muito além de um homem, de uma mulher e de uma criança, né? É onde existe amor, existem relações. E aí, a partir daí, eu fui consultar o que o imposto de renda considera como família, esse núcleo de amor e relações, que, querendo ou não, a própria Constituição Federal diz que é a base da sociedade e que tem que ser protegida pelo Estado. E aí me remonta um tema que só quem eu ouvi desenvolver aqui no Brasil foi Miss Isabel de Abreu Machado Derzi, que é a tributação da família. Ela foi a única que tratou esse assunto de uma forma que eu achei bastante interessante, trazendo aí todo o histórico da tributação com relação principalmente aos casais
relativamente à questão do split, né? Ou seja, quando é que era permitido ou não, trouxe a evolução histórica dos Estados Unidos, trouxe da Alemanha também, demonstrando que a tributação não poderia ser um norte da opção familiar, ou seja, ela contava que nos Estados Unidos pessoas deixavam de se casar ou pessoas se casavam em razão da época em que o regime de tributação era mais ou menos favorável ao solteiro ou ao casado, ou seja, isso é surreal. E a gente vê isso acontecendo no Brasil, por exemplo, com relação à tributação, inclusive, de pensão. Né? Ou seja, a gente até conversou muito isso com relação à questão da tributação em gênero. Exatamente. Por que normalmente é o homem que dá a pensão e ele pode deduzir integral, enquanto a mulher lá, que é a criatura que está com dependente, só pode deduzir 2.200 e alguma coisa. Então, assim, isso é surreal. Isso não existe. Né? E aí, além dessa divisão que é bastante absurda, ou seja, existe uma violação à isonomia gigante, a gente tem que pensar no seguinte: a família, ela não é apenas, tão somente, a gente está num país, gente, subdesenvolvido. O que é a família no Brasil? A família, não adianta só você dizer que o teu pai recebe uma aposentadoria do INSS, cara. Você banca, muitas vezes, o plano de saúde do seu pai, apesar de ser aposentado. Então, para a Receita Federal, não poderia considerar ele como meu dependente. Mas ele é. Financeiramente, ele é. Então, para a Receita ele não vai ser, mas quem é que paga? Muitas vezes o médico. Quem é que paga? Muitas vezes o remédio. Quem é que paga algumas coisas que ele precisa? Né? Da mesma forma, a mãe. Ou quantas e quantas pessoas aqui nessa live, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de pandemia, de recessão econômica, quantas e quantas pessoas não estão sustentando membros da família que estão desempregados? Pois é. E eles muitas vezes não podem ser chamados como dependente. Um irmão desempregado, que você sustente, que seja maior de idade. Ele é o quê? Seu dependente? Não. Mas você está gastando com ele. Isso é renda líquida para você tributar no imposto de renda? Não. Isso é capacidade contributiva em representação. Você tem que olhar a família como um todo. Então, aquele gasto que você está tendo de suporte para aquele irmão poder entrar no mercado de trabalho, para aquela madrinha que perdeu o emprego, para aquela enteada que está precisando de um apoio, família. Né? Então, se a sociedade, se o Brasil protege a família, ele não pode chegar a expoliar a família na hora da tributação. Porque senão você dar com uma mão e tirar com a outra. Isso é brincadeira, né? Então, assim, não dá. Então, tem que haver uma coerência na interpretação das coisas. Então, se o Supremo entendeu que eu posso ampliar a família a ponto de, obviamente, respeitar as opções, e fez isso muito bem, com relação à questão do homossexualismo e tal, óbvio que também deverá fazer para fins de imposto de renda. Imagine. Entendeu? Então, assim, o dependente, ele pode ser toda aquela pessoa, e aí foi o que você colocou. A gente tem que ter um pouco de cuidado, que não é o seu amigo, né? São pessoas com vínculo de sangue que integram a sua família, ou adotadas por você, ou que seja o seu sobrinho mais adotado pela sua então irmã. Você julga, então você julga que tem que ter um vínculo de sangue ou um vínculo jurídico? Afetivo. Sim, um vínculo jurídico, exatamente. Tem que haver. Então, senão a gente vai ter uma ilimitação. Né? Tá. Mas pode ter uma situação, por exemplo, alguém com quem eu tenho um vínculo afetivo e eu tô fazendo a mesma coisa, mas aí não tem jeito, né? Alguma coisa vai ter que estar fora, porque senão você relativiza muito. Essa era a minha próxima pergunta. Tem que ter algum mecanismo, algum jeito de controlar, porque diante de uma norma muito solta, abusos podem acontecer, né? Não, com certeza. A gente precisa traduzir e tentar dar efetividade ao comando constitucional, que é isso que eu acho. A gente fala de família de um lado da Constituição e a gente fala de tributação de outro. O fato da família estar no artigo 226 e não no artigo 145 não significa que o artigo 145 não tem que observar o 226. Ou seja, na hora que eu estou tributando imposto de renda, eu tenho que pensar na família, no núcleo familiar, nos filhos, nos irmãos, nos tios, nas pessoas que estão, nos avós. E não necessariamente, num país subdesenvolvido como é o nosso, eu chegar e dizer, não, porque aquele cara já recebe fonte de renda, ok, então ele não pode ser seu dependente, que isso é surreal. Você tem um pai que ganha um salário mínimo, você precisa bancar todo o resto para ele, você dizer que ele não é seu dependente é querer acreditar em coelho da Páscoa, né? Então, assim, não há condições. A gente tem que ver que, nesse caso, inclusive, a partir do momento que o familiar ele está dando esse suporte a esse pai, a essa mãe, a esse irmão, ele está tirando do Estado essa obrigação. Porque se ele não desse, ele ia para o Estado. E ele ia onerar mais ainda a máquina pública.
né? Então a gente tem que pensar que a atuação do Estado ela não precisa ser direta. Eu não preciso que o Estado preste a saúde para o meu pai, se eu tenho condições de bancar. Mas, veja, se eu estou tirando do Estado esta obrigação que é dele, eu tenho direito de abater isso da minha renda. Afinal de contas, renda não é, né? É. Então, professora, olha, então tá. A gente compreendeu a noção da dedução fundamental. E aí pensa o seguinte: a gente tem essa noção, a gente tem em mente o conceito da dedução fundamental, mas o legislador não está nem aí. O legislador ele não mencionou nada, ele não alterou a lei. Ou seja, você tem uma dedução que tem sede constitucional, não tem fundamento legal. Pode o contribuinte se valer dessa proteção? Deve ele buscar, então, o amparo do judiciário? Como é que ele busca essa garantia? E se ele assim o fizer, será que essa ideia não pode violar isonomia, já que nem todo mundo que faz jus vai buscar o judiciário ou tem condições de? Pois é, Tati, esse foi um dos pontos nodais, na verdade, na minha arguição para defender a tese que deu origem a esse livro, tá? Por quê? A gente sabe que existem situações e situações. Existem algumas situações que a violação à isonomia ela está posta pelo legislador com comparativo. Vou dar 2 exemplos para você. O primeiro eu até já dei. A questão de um dos membros, né, do ex-casal poder deduzir o dependente e o outro deduzir integralmente a pensão, isso já é claro. A gente tem um outro exemplo de violação à isonomia com normas postas, onde eu permito que o servidor público deduza o auxílio alimentação enquanto o seletista se recebe tributo, o auxílio alimentação. A gente tem uma terceira hipótese, que é o cara que não é assalariado, ou seja, que ele pode ter um livro caixa, ele pode deduzir no livro caixa despesa que ele tem com compra de livro, seminário, cursos, enquanto o cara que é assalariado não pode deduzir nada disso. Ou seja, você tem situações já postas anti-isonômicas na legislação, né? Agora, se a gente não tem essa situação, estou querendo dizer que eu, por exemplo, tenho aqui quero deduzir os remédios, né? Tenho um tratamento, faço tratamento, não vou pedir para o governo e eu quero deduzir a minha despesa com medicação, que é altíssimo, que chega à base de R$ 1.000 por mês. E, infelizmente, remédio não é dedutível do imposto de renda. Ou seja, o que eu acho a maior falta de bom senso no universo, independente de violação de dignidade da pessoa humana, toda a fundamentação jurídica que a gente já trouxe, eu acho que é uma falta de bom senso. O que adianta você autorizar o cabra a deduzir o médico que você vai uma vez, se o tratamento você não deduz? Ou seja, morre, né? Não adianta tu ir no médico, porque o tratamento você vai, né? Rezar a Deus e torcer para que Deus te ajude nesse momento. Então não adianta. Mas assim, eu acho que não tem. Então, eu acho assim, Tati, foi até o que eu ponderei na minha tese. Eu entendo que a gente tem, né, qual é a situação do Brasil. E aí eu gosto de fazer alguns disclosures para a gente ter um pouquinho de cuidado com isso, para a gente não levar ao absurdo essa minha visão. O que eu entendo é o seguinte: a gente está há 30 anos, mais de 30 anos de promulgação da Carta Constitucional. A gente tem comandos claros na Carta Constitucional, que seriam de aplicação imediata. E o legislador não legisla. Matéria tributária, o legislador só legisla para aumentar a carga tributária, até porque a população não tem conhecimento suficiente para pleitear ou para exigir que algum candidato tenha uma pauta econômica. Isso é uma coisa que a pessoa que mora numa comunidade não tem nem ideia. Muitas vezes, porque inclusive ela sonega no recolo de tributo. Então é aquela alegria da total ausência de cidadania em todos os aspectos, inclusive nesse. Então você imagina o seguinte: você não tem como fazer o ideal, que seria pressionar o legislativo a atuar tentando buscar essa implementação. A gente tem um estado de coisas inconstitucional aqui. Claramente, a legislação do imposto de renda posta, ela consegue ser inconstitucional e pior do que a legislação que existia no período da ditadura, o que é surreal também. Então, uma Constituição garantista do jeito que é a nossa, diferente da que era antes, que não consegue ser implementada na base. Então, qual a situação que nós temos hoje? A gente tem uma lógica de separação de poderes. Checks and balances. Para que serve isso? A gente sabe que cada poder tem uma função específica. Então, o executivo, a priori, executar, administrar, o legislativo, legislar e o judiciário julgar. Contudo, tem situações onde a gente precisa que os poderes exerçam funções que são atípicas, com o objetivo justamente de controlar e de instar os poderes que têm as funções típicas a fazerem o que precisam fazer. Porque se não ocorre isso, os checks and balances viram fumaça.
E não existe nada. Então, você falar de legislador negativo, eu, como judiciário, não posso positivar. A gente sabe que não é bem assim. Esse dogma não é mais igual ao que a Ellen Grace. A Ellen Grace gostava bastante desse mantra. Ela repetia isso em quase todos os julgados que tinham a possibilidade de você ter uma integração normativa por parte do STF. Ela chegava lá e dizia: o STF não é legislador positivo. Atuamos apenas para afastar normas inconstitucionais, não para criar normas. Isso é na década de 90. O Supremo Tribunal Federal, nos anos 2000, começou a utilizar a sentença manipulativa com efeito aditivo. Num primeiro momento, se preocupou a fazer um disclosure gigante, dizendo que os servidores públicos cometiam greves ilegais e que não tinha regulamentação há mais de 20 anos, razão pela qual ele decidiu aplicar, por analogia, a lei de greve do seletista para o servidor público. E, a partir dali, se abriu uma porteira, que até a extensão de aumento salarial de servidor público militar para civil foi feita, com impacto orçamentário, com base em sentença manipulativa com efeito aditivo. E, por fim, tivemos sentença manipulativa com efeito aditivo para criar tipo penal. No caso do racismo aí, por questão de violação, de maus tratos aos homossexuais. Então, veja, o STF já entendeu que ele pode legislar e usa o recurso de sentença manipulativa com efeito aditivo para esse fim. Então, a grande questão é, quando ele vai ter interesse em fazer isso? O ideal para mim, nessa situação onde a gente tem claramente um estado de coisa inconstitucional, mais de 30 anos de omissão inconstitucional, uma violação de dignidade da pessoa humana, um direito de que a capacidade contributiva seja respeitada, no status fundamental, surge para você o direito à dedução fundamental para garantir e materializar isso com relação à saúde. Você pleitearia isso por meio de uma ação e contaria com o Poder Judiciário, em última instância, com o STF, para integrar esse entendimento por meio de uma aplicação efetiva de uma sentença manipulativa, onde ele estaria criando uma norma para o caso concreto, com o objetivo de regular aquela omissão, já que ela não tinha sido suprida por quem de direito. É uma forma de recado e uma forma de obrigar o Poder Legislativo de fazer isso. Agora, desde que, obviamente, o STF assuma essa posição. E, infelizmente, como eu coloco no meu livro, a gente não tem tido isso do STF relativamente a tributos. A Ana Suezima mencionou aqui o caso da tabela do imposto de renda, que foi justamente a DI 5096 e antes aquele RE 388277, onde se entendeu que tabela de imposto de renda o STF não tinha o porquê fazer a atualização, isso era uma questão do legislador, e com isso ele manteve uma tributação com baixa capacidade contributiva ou ausência de capacidade contributiva, né? Chancelou uma inconstitucionalidade, uma violação clara à capacidade contributiva, e fez isso de novo na DI 6025, quando ele concordou com a limitação de que você só poderia ter a isenção para as pessoas que tivessem doenças graves, desde que elas estivessem aposentadas, o que veio a ser replicado aí pelo STJ no ano passado, em acórdão publicado em março do ano passado. Então, assim, infelizmente, está se dando uma visão muito limitada, e considerando que deduções, como, por exemplo, no caso de uma cardiopatia grave, é um benefício do legislador, quando não é. O camarada ele tem uma capacidade reduzida pela doença que ele tem, que incapacita ele para o trabalho, se não totalmente, muito. Né? E o fato dele não estar aposentado e continuar trabalhando não significa que é porque a doença dele não é séria. Significa que muitas vezes a aposentadoria levaria ele à fome. E ele tem que chegar a uma conclusão. Como ou fico aposentado e morro? Então, como? Vou trabalhar. Então, assim, a decisão do Supremo, por exemplo, no meu sentido, nesse caso, viola a dignidade da pessoa humana absurdamente. Faz uma tábula rasa da questão. Essa limitação não é uma limitação razoável. Né? Então, assim, são essas questões que faltam um pouco. Então, deveria-se ir ao Poder Judiciário, sim, mas precisaria-se de um Poder Judiciário que não abrisse porteira para qualquer discussão, mas que tivesse uma visão séria de aplicação da Constituição, tal como ela está posta. Senão, para que existe? Né? A gente fala do princípio da efetividade das normas, o Barroso escreve tão bem sobre esse assunto, a gente precisa que ele aplique. Né, a partir do momento entendendo aí, se a gente não tem efetivamente a aplicação daquele direito fundamental que está posto na Constituição, quem é que vai fazer isso? O guardião da Constituição. Só cabe ao Supremo. E a isonomia com isso? Pois é, eu acho que, na verdade, Tati, quando a gente pensa na questão da isonomia, a gente já tem uma violação à isonomia absurda. É claro que meios, né, onde a gente pudesse promover isso por meio de uma ação direta, né, uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade por ação, uma ação declaratória, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas vão dar um efeito muito melhor, porque elas vão estar trabalhando
para a coletividade como um todo. Muito mais do que a gente está pensando em uma ação individual. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também para o seguinte: a partir do momento que essas ações individuais hoje, elas podem chegar no Supremo Tribunal Federal e serem julgadas em rito de repercussão geral, e essa aplicação, esse entendimento, poder ser um leading case que gere um efeito vinculante em todo o Poder Judiciário, a gente resolve a questão da isonomia. Porque não vai ser um cabrinho, só se A beneficiando gente disso, brigar por né? nós mesmos acaba sendo algo que pode beneficiar muito mais gente. Isso, com certeza, Pois isso é verdade. exatamente. Então, é nesse aspecto, entendeu? Não é a melhor decisão. A melhor decisão seria, sem dúvida, o legislativo legislar direito. O problema é que nesse país a gente já está há 30 anos vendo que o legislador não legisla direito. Então, temos que ter outras opções. Caso contrário, os direitos A fundamentais falta de vão para o atualização espaço. da tabela é um exemplo disso, né? Lamentável. Tem um déficit que já passou de 100%, né? É uma loucura. Não, já passou. E outra, Tati, se você vai analisar a primeira, aquele RE, né, que foi o mesmo, na verdade, que estava se analisando no caso da DI 596, a gente estava falando de um período de 96 até 2002. Só naquele período, mais de 5 bilhões foram arrecadados indevidamente para os cofres públicos por falta de atualização do imposto de renda. Na sequência, foi publicada uma nova norma. E o Poder Legislativo ele faz isso propositadamente. Você vê que normalmente ele fica 5 a 6 anos sem atualizar a tabela. O que justifica isso, gente? Se a gente tem uma inflação normal, antigamente já era normal você atualizar e você prever por FIR esses valores, justamente para serem indexadores. Eu defendi você no não meu livro que tinha que voltar para a unidade de medida para ter uma associação a um indexador. Que aí, se o IBGE mudasse lá o indexador, pronto. A incorporação de todo o processo inflacionário ia ser natural, a gente não ia demandar nenhuma postura proativa do legislador. Eu acho que a UFIR estava operando melhor do que em reais. Também acho, essa sua ideia foi excelente, porque justamente eu acho que é a melhor forma, num país que é inflacionário, você ter pelo menos a garantia de você não ter uma perda do poder aquisitivo, que você está invadindo a capacidade contributiva das pessoas, né? Porque imagine, quem ganhava R$ 1.903 há 5 anos atrás, hoje está ganhando 2.000 e pouco. Ele era isento, agora ele está sendo tributado. E isso não foi porque ele ganhou o poder aquisitivo. Isso foi período inflacionário. Né? Pois é, muito louco. Bom, gente, eu acho que agora a gente pode sortear, né? Micaela, todas as suas observações foram tão certeiras que eu tô... Nossa, foi excelente essa live. Foi muito bom ler o trabalho, mas trocar ideia dá uma outra perspectiva sobre vários pontos. Então, realmente foi super engrandecedor para mim escutar tudo que você tinha a dizer a respeito dos pontos que você defendeu. Até mesmo porque eu ainda estava meio ressabiada com alguns ali. Não, mas peraí, calma, não sei. Mas agora eu tô quase convencida. Não, muitas coisas você me convenceu de fato. Que bom, Tati, eu fico muito feliz. Eu, por exemplo, com relação a gastos de educação e saúde, tendo a ter a visão de que é isenção, é benefício, porque o Estado se propõe a universalizar isso. Mas, realmente, a gente tem que ser um pouco diferente à realidade que a gente vive. E a realidade influi sobre a interpretação constitucional. Por exemplo, a gente pode dizer que tributação progressiva no Brasil é uma obrigatoriedade constitucional? Eu defendo que sim, que a tributação progressiva é uma obrigatoriedade, não uma possibilidade. Mas isso por uma leitura circunstancial. Então, é a mesma coisa, é uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade circunstancial. A gente tem que ser diferente à realidade. Não tem jeito. Concordo com você. Concordo. Perfeita colocação, Tati. Assim. E para mim foi uma alegria poder estar dividindo com você um pouco do meu livro, ter você lido o meu livro, né? A primeira pessoa que leu o meu livro aí, assim que saiu, foi muito legal, justamente para ter uma opinião. Porque quando a gente... Ana falou, nada como falar com a fonte. De acordo. Tá. A Ana é uma querida. Mas, gente, é muito bom. Eu tenho, assim, para mim é um filho. Foi um prazer ter feito esse livro. E eu espero que todos que vocês leiam, gostem. Quem não gostar, pelo amor de Deus,
fale comigo, mande mensagens, vamos debater, porque a gente só cresce com isso. Bom, mas deixa eu aproveitar aqui. Obrigada por sua revolta. Obrigada, contabilidade. Você foi muito gentil. Deixa eu só virar aqui para mostrar para vocês o sorteio, tá? Estou colocando aqui na tela. Vamos fazer o sorteio aqui do computador. A gente está naquele sorteio GRAM, né? Que vai pegar no Instagram. Vamos lá. Quem vai ser? Espera aí que eu vou ver. Tem que falar. Ela vai dar uma olhada. Saiu aqui Fernanda MRNH. Fernanda MRNH. Olha só a carinha dela aqui. Essa foi a pessoa que saiu na live. A gente vai confirmar se ela preencheu todos os requisitos. A Fernanda está por aí? Só para a gente saber, porque se a Fernanda não estiver por aí, a gente vai fazer um novo sorteio. Fernanda está por aí? Não? Então a Fernanda perdeu. Então vamos fazer de novo aqui. Já que a Fernanda não está aí, vamos fazer de novo o sorteio. Vai lá. Não, a única só vai sortear para quem Fernanda quer. Que eu estou torcendo, aliás, também, para que ganhe junto com os outros colegas que estão aqui. Fernandinha, beijo para você. Vamos lá, estamos fazendo de novo sorteio, vamos ver quem é que vai sair. Tem que estar na live para ganhar. E, de novo, cara, essa menina tem que ganhar, gente. Que isso? Caiu ela de novo. É que ela comentou muito. Peraí, é que ela comentou muitas vezes, gente. Essa daí eu acho que ela comentou. Eu tô tendo o nome do lado. Pois é, menina. Que coisa, gente. Vamos lá. Tá rodando de novo. Ó, se a terceira vez for essa menina, acabou, né? Aí não tem condições. Aí é o destino. Realmente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não, foi outra pessoa. Baltazar Marinhon. Baltazar tá aí? Esse cidadão aqui. Tá não? Tá não. Então, eu tô olhando de novo. Não está, então é de novo o sorteio. Só vale quem estiver aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eis que surge rodando o sistema. Vai começar de novo. Será que é alguém agora? Vamos ver. Quem é? Porra, é a Fernanda de novo aí. Essa menina apagou o Instagram. Ela apagou o Instagram, não é possível. Vamos lá. De novo. Quem não tá, não ganha. Frio na barriga. Vamos embora. Não, gente, não dá. Eu tenho que fazer sorteio de quem tá aqui. 15 pessoas às 10 horas da noite tem que ser quem vai ganhar o livro. Quem é? Miller Almeida. Deixa eu ver se ele tá aqui. Miller Almeida tá por aí? Não tá, não. Não? Eu tô olhando aqui. Caramba! Esse povo faz a coisa e não participa da live, gente? Não é possível. Vai lá, de novo. Vamos ficar até meia-noite. Não, gente, eu vou tentar só mais 2 vezes. Se não der, eu vou sortear entre vocês aqui. Eu sei, o Miller é um fofo. Eu gosto muito dele. Vamos lá. Mano, não podemos combater o destino. É a Fernanda mesmo. Não, é que ela comentou muito. Zé, você é uma figura, Zé. Letícia Brown. Tá, eu vou pegar um pedaço de papel e botar aqui nos nomes de quem tá aqui. Ninguém sabe, pelo amor de Deus, gente. Então vamos pega aí. É melhor, porque esse povo aqui não dá. Vamos lá. Pega o nome do povo pra gente sortear quem tá. Quem vai escolher? Fala com o povo.
quem tá aí, comenta aí. Quem tá aí, gente, comenta eu para facilitar a Tati. Por favor. Vamos ver. Sorteio de escola. Caderninho. Sorteio de Vamos escola. lá. Ó, Tadeu, Rafaela Silveira, Fernanda Albuquerque, Quem mais? Vanessa. Jaque Gatti, Vanessa Bluvol, Jaque Gatti. Jaque Gatti, Ana Suezima, Ana Suezima. Lima. Aham. Márcia RDS. A Paty tá aí, Patrícia Paty. Heller. Heller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui. Tem mais uma galerinha Zé aqui. Guilherme. Zé Guilherme. Zé Guilherme. Veranice. Veranice. Quem é Contabilidade Easy? Priscila A. Contabilidade Easy. Peraí. Tem o Firmos Contabilidade também. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta gente, hein? Tem mais 2. 14, Eduardo Abdonur. Meu pai. Seu pai tá aqui, vê? Meu pai não comentou no negócio. Não vou botar ele dentro. Você não tá contando, isso. pai, que você não seguiu o protocolo do sorteio. Então tá bom, então vamos lá. Podemos fazer o sorteio com o povo que tá aqui? O da Contabilidade Easy chama-se Cláudio. Eu já botei aqui normal, Contabilidade Easy. Tá bom. Mas tá bom. Agora eu tô na fase de fazer os papelzinhos. Calma aí, gente. Porque essa habilidade aqui eu perdi quando eu saí da escola. Assim. Tadeu tá brincando dizendo que você dá o livro pro seu pai. O seu pai merece o livro. Tadeu, você é uma figura, Tadeu. Tá Vamos bom, lá. pai. Vou te dar de presente. Mês que vem é aniversário dele. Eu vou dar de presente aniversário. Quê? Estão perguntando se você tem uma casa para ir, Tati. Você vai dormir o relento, você não tá dando livro pro seu pai. Ih, não vai mais me receber lá na casa dele. Eu vou botar a Veranice também. Não vai botar? Já tá. Falou da Veranice? E aí, vamos ver. Quem vai? Quem será, pessoal? Vamos aguardar. Gente, eu juro que eu tô indo mais rápido. Seu pai ficou feliz aqui, hein? Ele já disse oba aqui, ó. Formou a pressão social para dar de presente para ele. Tá vendo, pai? Um monte de gente aí em sua defesa, falando que você vai me expulsar de casa se eu te der o livro. Vai deixar ela dormir ao relento, você imagina? Tem o Carlos Siebra que também tá aqui. Não sei se você chegou a colocar ele. Não. Então coloca aí. Vamos lá. Fala da Veranice, que ela também tá botando. Botei Veranice. Tá aí, beleza. Vamos tentar mês que vem. Aninha. Vamos lá, vai sair. Quem será o sortudo agora? Agora não vai ser uma pessoa que não tá na live. Eu vou tirar das pessoas que estão na live. Só se essa mulher aqui incorporou em mim, fez uma projeção astral, escrevi o nome dela. Fernanda aqui. A Fernanda que ganhou 1000 vezes.
Nossa Senhora! Ô, minha aluna, Rafaela, tá aí também. Beijos, Rafa. Tá no garrafão. Ela tá aí, você botou o nome dela, Tati, pode ficar tranquila. Botei. Tá, gente. Todos os papelzinhos já estão aqui. Vamos lá. É agora, hein? Cruza o dedo aí, hein? Aqui, ó, gente. Vamos lá. Sorteio cheio Quem de vai? tecnologia. Ai, ai, sorrindo, gente. Vamos lá. Vamos ver. Fernanda Albuquerque. Uhul! Foi Fernanda, mas foi a presente. Muito bem. Parabéns, Tá escrito Fernanda. Fer Tá contigo, Albuquerque. então. Muito bom, Fernanda. Olha só, já que você ganhou o livro, peço para que você mande para mim inbox, tá? Teu endereço para a gente poder postar. Até o final do mês vai estar chegando aí na sua casa. Era para ser Fernanda, Rafa, não Era tinha pra ser jeito. Fernanda. Vocês já viram que saiu 4 vezes Fernanda e pelo menos saiu uma Fernanda que está aqui, né? Então, é isso. Mas em breve a gente vai ter outros sorteios, tá? Então vocês podem ficar acompanhando aí que a gente vai estar anunciando. Então nos acompanhem que a gente tem mais novidades aí rolando, tá bom? Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Um beijo bem grande para todo mundo que ficou até essa hora da noite aqui me ouvindo falar. Obrigada, Tati, por essa live excepcional, pela oportunidade de estar conversando com você sobre esse livro, por ter lido o meu livro. Muito obrigada mesmo pela parceria. Bom, Micaela, obrigada pela contribuição para a doutrina, porque esse livro foi espetacular, realmente foi uma excelente leitura. Além de ser um conteúdo muito bacana, foi escrito de uma forma muito fácil, é uma leitura super gostosa. Eu li muito rápido, na verdade. Então, realmente, muito obrigada por essa contribuição. Obrigada por me oportunizar, trocar uma ideia com você a respeito dele, porque como já foi dito por aqui, nada melhor do que falar com a fonte. E obrigada, galera, pela audiência, por ter ficado aqui com a gente esse tempo todo, por ter acompanhado um sorteio absolutamente, tipo, modo ensino médio, com pedacinhos de papel do caderno. Realmente, por essa eu não esperava. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Beijo grande. Mais uma coisa. Quem quiser comprar o livro, o link tá na bio, tá? Na bio da tutoria jurídica, e tem no Tributário em Jogo e na bio da Micaela Dutra. Tanto o Tributário em Jogo quanto Micaela Dutra, vocês encontram aí o link para poder adquirir o livro na editora Dialética, tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Beijo.